Então vamos lá, pessoal. Começamos a falar aí então das formas de relevo, da aula 5, né? Já estamos na aula 5. Dentro dessas aulas nós já trabalhamos 8 tópicos, né? Então vamos lá. Então esse, para a gente bem tranquilo aí hoje, nós vamos falar somente de formas de relevo, identificação, classificação, localização no Brasil e no mundo. Até porque é um assunto bem extenso. Se a gente for pegar aí e falar dos principais aí no Brasil, esse assunto ele tem, né, tem depressões, planícies, planaltos, cordilheiras. Então vamos trabalhar ele exclusivamente, depois a gente toca o barco, né? Então, pessoal, a gente já vem falando aí só de geografia física, nós estamos falando, né, só de relevo hoje, rochas, minerais, fontes de energia, tempo geológico. Nós estamos falando, então, só de geografia física. Até eu acho que na hora que a gente chegar na metade, a gente tem enjoado, né, de geografia física. Ou a gente pode também dar uma diversificada, não é porque tá uma sequência ali que a gente tem que seguir ela exatamente. A gente pode, de vez, né, passar um pouquinho, pegar ali depois um pouquinho também de alguma parte de geografia humana, que interrelaciona alguma coisa, passar um pouquinho, depois a gente vai voltando. O que são as formas de relevo, né? São, então, essas irregularidades que a gente tem na superfície terrestre, como a gente está falando, né? As placas tectônicas, ela vai se movimentando, né? Ali a partir das correntes de convecção que a gente viu. Então, ela vai gerando aí movimentos diferentes, diversos, que podem ocasionar a formação das montanhas, das cordilheiras, né? Ou podem também dar origem a gente viu lá falhas que vão acontecer também rupturas ali, né? Atrito, vai ter um atrito no relevo. Então, cada uma vai ter uma dinâmica diferente, né? Cada placa tectônica. E também nós vamos ter aquelas mais antigas que vão sofrendo desgaste aí a partir daí da erosão, né? Dos agentes erosivos ao longo de milhares e milhões de anos. E cada uma, então, vai estar num processo diferente, né, de acordo com a sua idade geológica. Umas mais elevadas e outras mais planas, que a gente vai ver, né? Então, a gente pode dividir, então, esse relevo das terras emersas, né, que é composta aí de continentes e ilhas, e também nas terras imersas. Deixa eu só corrigir aqui que eu fiz uma... Peraí, João. Eu fiz um erro de digitação aqui, nas terras imersas, seria o caso aqui, né? Nas imersas, que são aí aquelas que estão dentro dos oceanos, né, e mares, que estão aí imersas pela água, né? Então, são dois tipos aí que a gente tem, né? Bom, então o relevo continental, pessoal, ele vai ter, como eu falei, variadas formas, né, que vai ser bem perceptível. Assim, em alguns casos ela vai ser perceptível na paisagem, à medida que você está olhando uma cordilheira, você está praticando aí uma atividade relacionada aí com ecoturismo, né? Você está vendo ali uma cadeia montanhosa, né? Você está lá nos Andes, lá no Chile e tal. É um caso, né? Agora, imagina aí vocês aí que estão no Planalto Central, né? O Riley aí que mora em Brasília. Praticamente quem está ali numa área planáutica, né? Imagina ser um altiplano, né? Se for uma área de planalto, mas que está num perfil ali que aquela área é extremamente plana, né? Mesmo sendo uma área de planalto, você não tem ali um parâmetro para você diferenciar, né? Ah, isso aqui é uma planície, isso é um planalto. Como que vai ser possível diferenciar, então, essas planícies planalto? A partir do estudo geológico, né? Do estudo do relevo. E aí nós vamos diferenciar depois, mais adiante, nós vamos ver que as planícies, elas estão recebendo sedimentos, os planaltos estão sendo erodidos, né, pela ação aí do vento, da água, e esses sedimentos que vão esculpindo os planaltos vão se acumular nas planícies, né, nas depressões também, né?
assim como as montanhas também, as cordilheiras estão num processo de desgaste, mas nós temos aí aquelas mais recentes, como os Cordilheiras dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, que cresce 5 centímetros ao ano, né? Então nós vamos ter cada uma aí num processo diferente. Então nós vamos ver também as suas características, tá? Vamos lá. Então as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Ah, mas, né, claro, né, existem inúmeros, né, no Brasil aqui, mesmo em Planaltos, tem vários, nós vamos citar esses também, né, tá bom? Vamos seguir. Bom, então, assim, basicamente aí, né, aqueles esqueminhas, né, aqueles desenhos bem didático, né, bem fácil de entender, então, um pouco a diferença aí, né, dos planaltos, né, em relação aí às planícies, né? Aí numa área próxima ali, adjacente ao planalto, você vai ter também ali uma depressão, né, ó, já faz um perfil ali mais rebaixado, né? E é lógico, as depressões também a gente vai categorizar elas naquelas que estão abaixo do nível do mar, que são absolutas, né? Que no caso não é o caso aqui no Brasil, né? As depressões que nós são relativas, elas estão acima do nível do mar. Mas você pega lá a depressão, depois vamos ver do Mar Morto, né? Que é a depressão mais profunda, né? Que a gente tem aqui na Terra, né? No relevo da Terra. Aí vamos ter a área de serra, né? Cordilheiras, né? Que são conjunto de montanhas lá ao fundo, né? Uma colina aí, né? Uma montanha e uma área de planície que está ali, né? Mais ali voltado para vegetação ali, né? Parece que tem ali um cultivo, né? Um cultivo agrícola. Porque as planícies, como elas recebem esses sedimentos, as planícies elas vão ter então ali rica, né? Elas vão ser ricas, vai ter uma riqueza grande ali de matéria orgânica, né? E sedimentos que vão sendo carregados aí pela ação ainda da água, né? Do vento. E aí também vai mostrar ali um vale, né? O vale, então, ele dá a impressão que ele está ali ao fundo do relevo, né? Ele está ao fundo do relevo, ou seja, ele está seguindo o curso, ele está, né, no curso do rio, ele está localizado aí entre duas áreas montanhosas. Então, aí também vamos ter aí quando estuda-se geologia, né? A gente fala também dos fundos de vales, né? O que são esses fundos de vales, né? São aquelas áreas que os sedimentos vão também sendo transportados e o rio juntamente vai seguindo o seu curso, né? Então dá a impressão, né, que esses fundos de vales estão numa área mais ajusante, né? Não a montante do rio. Dá a impressão que é onde o rio vai seguindo o seu curso ali e vai chegando, né, em áreas numa área até meio que de declividade, né? Porque o rio, à medida que ele vai seguindo o seu curso, ele vai tendendo das áreas mais altas, com mais altitude, para as áreas de baixas altitudes, né? E geralmente a gente vai ver os rios se formando aí em áreas montanhosas. Você vai ver ali muitos rios ali que vão formar o Rio Amazonas, eles vão nascer onde? Lá na Cordilheira dos Andes, né? Você pegar também na Ásia, pegar os rios importantes, Yangtze, Huanghe, né? Lá na China, ou até mesmo os rios ali da planície indo-gangética, né? Na Índia, você vai ver ali o rio Indo, Ganges, eles nascem em áreas de planaltos, em áreas com uma altitude, né, mais elevada, certo? Justamente, né, por questões aí também físicas, né, de natureza mesmo, né, aquela coisa ali bem elementar, né? Não tem como um rio subir o relevo, né? A não ser que tenha um caso aí, né, uma exceção em algum outro fenômeno que alguma outra força interfira em algum lugar, mas a princípio a ideia é essa, né? O que está em cima vai descendo, né? Então, bem, vamos dar sequência aí, né? Só um esqueminha bem didático mesmo. Mas tem outros esquemas vários com uma série
De características. Bem, pessoal, isso aqui é o básico, isso aqui é o principal, né? Isso não pode faltar. Planície, depressão e planalto, né, é o básico. E é o que a gente vai perceber muitas vezes quando a gente estuda aí continentes, né? Você vai ver a Ásia. A Ásia é mais predomínio de planaltos, né? Você vai começar a entender, né, essas dinâmicas aí também, né? O que predomina em geral, né? Bom, então, tá, vamos lá. Planícies. São formas de relevo mais ou menos plana, tá? De origem sedimentar, como eu mencionei. Ela vai se formando ali, né? Elas são áreas mais rebaixadas e os sedimentos vão se acumulando ali nelas, né? Então, existe mais acúmulo do que nas demais formas, né? Em geral, as planícies se localizam em baixas altitudes. A gente vai ver ali muito próximo ao nível do mar, né? Tal. E são pouco elevadas em relação ao nível do mar, né? Então, tá bem junto ali, geralmente, do nível do mar. E também são encontrados em altitudes mais elevadas. É o que eu falei aí, né? Eu comentei há pouco aí. Quer dizer, Brasília já é uma área que tem uma altitude mais elevada em relação ali, né? Só que aí nós não estamos falando especificamente de uma planície, né? Estamos falando da área planáltica. Mas também temos planícies em áreas mais elevadas. Gente. Não quer dizer que todas estão ali próximo ao nível do mar. Pode estar a 200 metros, a 300, né? Então tem aí algumas categorias que alguns autores vão enquadrar essa área de planície, área de planalto, morros, né? Morros e montanhas, enfim. Tem toda essa questão aí. Bom, planaltos, então, são formas de relevo com altitude variável, né? Em geral, né? Ah, mas então quer dizer que isso é uma regra? Tem exceções, mas em geral, acima de 300 metros. Acima de 300 metros do quê? Do nível do mar, né? Altitude, nós estamos falando aqui de altitude. E normalmente mais elevada que as áreas de sua volta. É o que a gente viu no esqueminha ali, né? No desenho, né? O planalto está situado um pouco acima, né? Então, os planaltos também se caracterizam por fornecer grande quantidade de sedimento para as áreas mais baixas ao seu redor, formadas muitas vezes por planícies e depressões. É o que a gente vai ver no relevo brasileiro, tá? É um relevo mais desgastado. Se você comparar ele com o relevo do Chile, né, o relevo dos países andinos, é um relevo mais antigo, né? Mais antigo, porque a Cordilheira dos Andes é uma formação jovem, assim como o Himalaia. Ah, mas jovem o quê? Né? É lógico, nós estamos falando na escala de milhões de anos, enfim, né? Quando a gente vai enquadrar. Mas por que, então, o curso planalto do brasileiro ele é mais antigo? Simplesmente porque você percebe que ele sofreu um processo de desgaste muito maior do que a Cordilheira dos Andes. Enquanto os planaltos brasileiros estão já, né, em processo erosivo, é lógico, as planícies recebendo sedimentos, mas os planaltos sofrendo desgaste, então os sedimentos ali vão sendo transportados, né, até as planícies, até as depressões, tá? Nós temos a Cordilheira dos Andes, num processo de formação montanhosa, de choque de placas. O Brasil está no meio da placa. A Cordilheira dos Andes está no limite das placas. Como a gente viu lá, né? Quando a gente estava vendo lá os limites convergentes, né? Isso foi na aula 4, no tópico 4, né? Então, quer dizer, enquanto o Himalaia cresce 5 centímetros ao ano, lá na Ásia, por causa também do choque de placas, é uma formação, então, recente, nós já estamos numa formação mais antiga, né? Tá bom? Então, vamos ver isso. Planaltos, então, se caracterizam por fornecer grande quantidade de sedimento para as áreas mais baixas ao seu redor, formadas muitas vezes por planícies e depressões, tá? E as depressões aí? São formas de relevo com altitude mais baixa do que as áreas que estão ao seu redor. Então, altitude mais baixa, contrário do planalto, né? Que tem uma altitude mais alta, a depressão é uma altitude mais baixa do que as áreas que estão ao seu redor.
geralmente possuem superfície plana por causa, por exemplo, do intenso desgaste provocado pela água e pelo vento. Bom, também sofre, né, ação erosiva aí, né? Tá. As depressões podem ser relativas ou absolutas. Isso aqui eu vou até grifar que é importante. Deixa eu colocar aqui. Isso é importante, tá? Então nós vamos ver a diferença agora aí. Depressão relativa e absoluta, então. As depressões relativas, como eu já comentei, né, estão acima do nível do mar, numa altitude superior ao nível do mar, né? Ou inferior das áreas vizinhas, né? Não quer dizer, ela está em relação ao Planalto mais baixa, né? Só que onde ela se encontra está todo acima do nível do mar, né? Então, esse é o caso das relativas. Já não, as absolutas não, né? Elas já estão abaixo do nível do mar. Elas estão abaixo das áreas vizinhas e ainda mais abaixo do nível do mar, porque essas áreas vão estar próximo ou também um pouco abaixo do nível do mar. Então, é o caso aí do Mar Morto, né? Que a gente conhece, né? Ouve falar lá de Israel e tal, que nós temos aí depressões absolutas. Onde mais que a gente vai ter depressão absoluta, né? Nós vamos ter depressão absoluta também lá no Mar Cáspio. Também vai ter depressão absoluta, tá? Então, existem outras, né? Mas essas são as mais clássicas, né? Quando a gente está falando aí de forma de relevo, né? Usa-se citar muito as depressões do Mar Morto e do Mar Cáspio, tá? Bom, vamos então continuar aí da sequência. Olha lá, essa depressão do Mar Morto é um lugar muito bonito, né? Lá você boia na água, né? Por conta aí da salinidade, né? Da densidade, né? Da água, é uma beleza, para ter um banho relaxante lá, né? Para ter umas propriedades medicinais também, né? Muito. E também tem uns probleminhas, né? Que tem ocorrido lá no Mar Morto por conta da exploração também, né? Do sal e outras questões aí minerais que ele pode oferecer. Cada vez mais ele tem se tornado mais profundo. Até um tempo atrás ele estava aí a 380 metros abaixo do nível do mar, agora ele já está com mais de 400, 430, nessa faixa aí. A gente usa dizer que é mais de 400, mas já passou até um pouco, já está uns 440. E também a área dele aí vem diminuindo, né? Se for ver a área... Só que aí eles estão com uns projetos também aí de desviar aí a água do Mar Vermelho para lá e tal. Os cientistas têm falado que pode causar aí um desequilíbrio ecológico lá na água do Mar Morto, tá? Vamos ficar lá próximo, né? Israel, Cisjordânia, tá?